Estamos de volta com o Giro CBN Esportes para estrear a nossa coluna semanal toda quarta-feira dentro do Giro CBN Esportes. A gente vai falar sobre natação na coluna CBN Natação e para conversar conosco sobre as novidades da área na cidade de Ponta Grossa, a importância da atividade física, tirar as curiosidades de vocês, também eu estou aqui no estúdio da Rádio CBN com a Bruna do Amaral, a nossa colunista, a gente pode falar agora sim. Tudo bem, Bruna? Obrigado por aceitar o convite. Como está? Tudo bem, tudo muito bem. Eu que agradeço aí, né? Uma honra estar aí com vocês. E acho que vai ser muito legal aí essas nossas conversas nas manhãs de quarta-feira falando de natação. O que a gente pode trazer aí do cenário de hoje aqui da cidade de Ponta Grossa? Recentemente, né, acho que é um mesinho e meio atrás, a gente conversou sobre um evento específico, mas sobre o nosso cenário em geral, né? A gente sabe que Ponta Grossa tem bastante atletas e com potencial na natação. Exatamente. Recentemente, no último final de semana, a APAN, né, que é a Associação de Pais e Amigos dos nossos nadadores representantes da cidade, né? São nadadores já federados que participam de competições a nível nacional e até internacional também, né? Mundial. E esse final de semana eles estiveram num torneio regional, trouxeram algumas medalhas pra gente, né? Trouxeram 12 medalhas de ouro, 14 de prata e 5 de bronze, né? Então foi um torneio regional, infantil até o sênior, né? E eles trouxeram aí bastante medalha na bagagem. E uma mala a mais para poder trazer as medalhas. Provavelmente, eles estão acostumados a fazer isso. Então, a PAN tem movimentado muito, né? A gente teve também recentemente circuito municipal. Acho que naquela conversa a gente falou que seria próxima competição. Foi lindo de viver aquilo lá, porque foi a competição que eu participei, né, dos últimos tempos com mais gente, veio cidades de fora. A gente teve academias trazendo alunos para nadar de Palmeira, de Carambeí, de Castro. Então, foi um movimento assim, a gente saiu de lá às 9 horas da noite, mas com um sorriso no rosto, de ver que quanto atleta está participando. E como que a natação muda a vida dessas pessoas também, principalmente dessas crianças, desses adolescentes, desses jovens? Claro que ela atinge todas as idades, mas falando dessa iniciação, né? Esse esporte, como que ele é fundamental para o desenvolvimento dessas pessoas? Ele é fundamental no desenvolvimento desde a sua infância, e que a gente diz aí a partir dos 6 meses de idade, né? Alguns estudos já mostram que a gente pode colocar a criança a partir dos 3 meses de idade. Então, nessa faixa etária aí dessa primeira infância, né, desde os 3 meses até mais ou menos os 3 anos de idade, vai trabalhar muito o desenvolvimento da criança como um todo, seja cognitivo, motor e social, né? E também aspecto psicológico. A gente sempre fala, água por si só já é terapêutica. Então, você estar lá já é o suficiente para trazer alguns benefícios. E aí vem esses benefícios subindo, né, gradualmente. Então, depois dos 3 anos aí, sim, eles iniciam a questão dos 4 nados, né? É muito mais do que somente o desenvolvimento. E a gente vê uma mudança absurda. Então, a gente acompanha nossos atletas, por exemplo, da Rocco, do nosso time de competição, as nossas crianças do ano passado para esse. Absurdo de crescimentos, né? Que é natural da criança e tudo mais, mas do desenvolvimento, né? Ontem eu estava vendo uns vídeos à noite do nosso festival de natação do ano passado. E vendo alguns alunos o que eles estavam para o que eles estão. Que diferença, né? Você faz uma comparação ali, às vezes você fala assim, não, mas espera aí, esse daqui tá onde, né? Não conheço mais, né? Exatamente, não conhece mais. São outros. E o desenvolvimento psicológico deles, emocional e social. Uma coisa legal para contar, nossa última competição foi em Irati, né? Então, uma parceria nossa com uma escola de lá, a gente foi participar da competição deles. E nós tivemos um dos nossos atletas, que se chama Henrique, tem 15 anos, e ele deu um show de ensinamentos emocionais pra gente, mostrando que é muito mais do que simplesmente nadar uma piscina, né? Ele teve 2 ações que a gente teve que falar depois no final e parabenizar ele, né? Primeiro que toda vez que ele terminava a prova, ele cumprimentava todos os colegas, saía da piscina antes e ajudava todo mundo a sair. E depois faltou uma medalha de ouro para um aluno nosso que é iniciante, tinha ganho no nado peito e ficou sem medalha. E aí ele tava com a de prata, né? Que eles entregaram uma medalha. E o Henrique foi lá e deu a dele para ele, né? Então, assim, a gente vê essas atitudes, e o esporte proporciona isso em, né, todas as suas instâncias e qualquer modalidade, né? E a natação a gente traz esse
comportamento, esse desenvolvimento como um todo, né? Esse trabalho, todas as partes. Esse atleta que recebeu a medalha, isso vai ser significativo para a vida dele como um todo, né? Ele vai lembrar desse gesto e possivelmente ele vai replicar com outras pessoas e a gente vai criando essa corrente do bem, né? Exatamente. E a gente vê essas... cada torneio, competição, festival que a gente vai, sempre tem algum destaque dele, sabe? E vai mudando, o que prova isso, que o exemplo, ele vai transcender, né? Não deixa de ser competitivo, né? Mas com justiça, com humanização, né? Com congregação. Você estimula também a parte competitiva da pessoa, mostrando que ela precisa ter foco, resultado, mas sem deixar o lado humano do lado, né? Exatamente. E a pessoa que pratica a natação, o esporte, né, como um todo, e participando das competições, essa questão especialmente de competição, traz muitos aprendizados para a vida futura, para a vida profissional, do aprender a ajudar o outro, do entender o quando eu errei. Não foi culpa de ninguém, fui eu que errei. Enfim, são diversos aprendizados que traz, né? Bruna, aí a partir de agora a gente vai ter toda semana para falar de natação. Queria que, para a gente encerrar a conversa de hoje, você mencionasse qual que é a importância de a gente ter um espaço também como esse aqui na CBN para dar essa visibilidade, falar mais todos os dias sobre os outros esportes que acontecem em Ponta Grossa e esse nosso cenário que a gente tem aqui na cidade. Muito bacana trazer, né, esses outros esportes também. A natação não é, né, por exemplo, um esporte tão popular quanto o futebol, e isso é por diversas questões. Até mesmo hoje em Ponta Grossa, a quantidade de escolas de natação ainda é baixa. Por isso, quanto menor é o valor para você conseguir acessar, também é mais caro. Enfim, tem diversas situações. Mas hoje também, por exemplo, a própria prefeitura tem investido bastante. Nós nunca vimos isso, né? Então, tem muita gente podendo acessar a natação, a hidroginástica gratuitamente. Então, isso é muito importante para o cenário, né, geral. E para ir desenvolvendo e mostrando o que a natação é capaz, né, de fazer. Uma coisa bacana também, que provavelmente a gente vai falar aqui, né? Bastante, Olimpíadas chegando. Sim. E a nossa delegação brasileira é uma das mais fortes dos últimos tempos e com destaque, inclusive, para o feminino. Então, vai ter bastante coisa para a gente conversar aí e vendo e a importância de a gente falar e trazer. Talvez a gente possa aí, alguém tá nos ouvindo, possa falar, mas e por que eu não? Sim. E uma coisa que a gente vai falar também, né? Natação dá para adulto... Mas eu tô com mais 50 a mais, não tem problema. A gente tem vários 50 a mais começando lá, inclusive competindo. Minha mãe adora hidroginástica. Ela vende para todo mundo, né? Os benefícios também. Então, essa é a coluna CBN Natação. Pessoal, toda quarta-feira a gente vai falar sobre importância para a saúde, a parte de competição também, incentivo para o nosso cenário esportivo na cidade de Ponta Grossa e, claro, né, com as Olimpíadas chegando, também análises da Olimpíada, dos nossos atletas e como que a gente pode trazer isso para o nosso local também. Bruna, obrigado por hoje. Nos encontramos aqui uma semana. Obrigada. É uma satisfação aí estar junto, né? E somando forças aí. Vamos trazer muita gente junto para trazer a natação para um cenário e cada vez mais conhecimento e cada vez mais adeptos também, né?